Você já parou para pensar o que realmente se esconde por trás da máscara impenetrável de um narcisista? E se eu dissesse que por trás daquela confiança exagerada, daquele muro de onipotência, se esconde um oceano de dor, medo e insegurança? A maioria das pessoas só enxerga o egoísmo e a crueldade. Mas a verdade é muito mais complexa. Hoje, nós vamos espiar os bastidores e revelar os 20 pontos mais sensíveis. Os 20 calcanhares de Aquiles que todo narcisista tenta desesperadamente esconder do mundo e, principalmente, de si mesmo. Você vai descobrir o que realmente lhes causa um sofrimento insuportável e por que as reações deles a coisas comuns são tão explosivas e desproporcionais. Esse conhecimento não só pode te chocar, como também vai te dar uma ferramenta poderosa para entender o comportamento deles e proteger as suas próprias fronteiras. Acomode-se porque estamos prestes a mergulhar nos recantos mais sombrios da mente narcisista. Antes de começarmos a listar esses pontos de dor, vamos parar um minuto e entender exatamente com o que estamos lidando. Quem é o narcisista? No nosso contexto, ele não é apenas uma pessoa que se ama demais. É uma personalidade marcada por um trauma interno profundo. Imagine um prédio com uma fachada incrivelmente linda e majestosa. Mas, por dentro, esse edifício é vazio e está em ruínas. O narcisista gasta a vida inteira mantendo essa fachada, seu falso eu, a imagem grandiosa que ele exibe para o mundo. E seu eu verdadeiro, pequeno, assustado e vulnerável, está escondido tão fundo que ele próprio tem medo de olhá-lo. Toda a energia dele é canalizada para obter validação externa da sua grandeza, o chamado recurso narcísico ou suprimento narcísico. Sem esse recurso, a admiração, a atenção ou o medo dos outros, a fachada começa a ruir, expondo o vazio. É por isso que qualquer ataque a essa fachada não causa apenas mágoa, mas sim um pavor existencial, um terror absoluto. Entender esse mecanismo é a chave para tudo o que vamos discutir a seguir. Começando pelo primeiro, e talvez o pior castigo para um narcisista, a indiferença total. Para uma pessoa comum, ser ignorada é chato, claro. Mas para o narcisista, é o equivalente à morte. Lembra que falamos sobre a fachada e o suprimento? A atenção dos outros é o cimento que mantém unida a sua imagem grandiosa. Quando você o ignora, você não está apenas negando atenção. Você está, essencialmente, dizendo a ele: você não existe. Você está tirando o oxigênio dele. Imagine um ator que sobe ao palco para fazer o papel da sua vida, mas a plateia simplesmente se levanta e sai em silêncio. Isso provoca nele não só a raiva, mas sim a fúria narcísica. Ele pode começar a te perseguir ou tentar provocar qualquer reação, inclusive a negativa, porque para ele, a atenção negativa é sempre melhor do que o nada. Ele fará de tudo para voltar ao seu radar. A indiferença total da sua parte é a arma mais poderosa contra ele, porque atinge a base da sua personalidade frágil, confirmando o seu medo mais profundo, o medo de ser absolutamente nada. O próximo calcanhar de Aquiles que causa dor, quase física, ao narcisista é a crítica, qualquer que seja ela, incluindo a mais construtiva e dita com as melhores das intenções. Na cabeça dele, ele é perfeito. Ele é a própria perfeição. Qualquer observação, qualquer indício de que ele possa ter cometido um erro ou feito algo errado, não é visto como feedback, mas sim como uma desvalorização total de toda a sua existência. É um ataque direto à sua fachada de grandiosidade. Ele não escuta quando você diz: talvez fosse melhor fazer assim. O que ele escuta é: você não vale nada, é um fracasso, está errado em tudo. O cérebro dele simplesmente não consegue separar a avaliação de um ato da avaliação da sua identidade. Em resposta, você nunca receberá gratidão ou um momento de reflexão. O que você vai receber é um ataque furioso, onde ele o acusará de todos os pecados capitais, ou um desprezo frio e a desvalorização de você mesmo. Ele vai insistir que você só o critica por inveja, estupidez ou pura maldade. Para ele, admitir que está errado é o mesmo que assinar um atestado de incompetência, e isso é insuportável para o seu ego. Passamos agora a um dos maiores pesadelos do narcisista, a humilhação pública. Se uma crítica individual é apenas uma pontada dolorosa, ser desmascarado ou humilhado na frente dos outros é uma explosão nuclear para a sua autoestima. O público é a sua fonte de suprimento. São os espelhos nos quais ele enxerga a sua própria grandeza. E quando esses espelhos, em vez de refletirem admiração, mostram escárnio, desprezo ou pena, o seu mundo desmorona. Perder a pose, ser ridicularizado, ou expor a sua incompetência diante de uma plateia, significa destruir a fachada que ele passou a vida inteira construindo. A reação a isso pode ser aterrorizante. O narcisista jamais perdoará a pessoa que, em sua opinião, causou a sua vergonha. Ele vai se vingar, de forma elaborada, fria e cruel. Ele tentará destruir a reputação do seu ofensor, espalhará boatos, fará o impossível para recuperar a sensação de controle e superioridade. É justamente o medo da humilhação pública que o força a controlar tão rigorosamente as informações sobre si mesmo e a criar essa aura de infalibilidade. O quarto ponto que tira o narcisista do sério é a perda de controle.
O narcisista é um mestre controlador. Ele precisa de controlar tudo e todos à sua volta. As opiniões que as pessoas têm sobre ele, o comportamento delas, as emoções delas, o curso dos acontecimentos. Este controle total cria nele uma ilusão de segurança e de onipotência. Ele acredita que, se conseguir gerir tudo, nada de mal lhe acontecerá, não será desmascarado, nem abandonado. Quando algo não segue o seu guião, quando as pessoas agem de forma diferente do que ele esperava, ou quando as circunstâncias fogem à sua influência, ele entra em pânico. Este pânico rapidamente se transforma em raiva. Ele começa a culpar os outros, a arranjar escândalos e a tentar, pela força ou manipulação, reaver as rédeas do controlo. O comportamento independente do parceiro, a opinião própria de um filho, problemas imprevistos no trabalho, tudo isto, para ele, não são meras situações da vida, mas sim uma ameaça direta à sua estabilidade. Ele não consegue aceitar o facto de que o mundo não gira à sua volta e que ele não pode ditar as suas regras ao universo. A perda de controle para ele é um confronto com a realidade, e a realidade para o narcisista é o inimigo mais temível. O quinto gatilho que causa ao narcisista aquela dor profunda é o sucesso dos outros. Especialmente o sucesso de pessoas do seu círculo íntimo, aqueles que ele considera seus concorrentes diretos. O narcisista vive num universo de comparação constante. Não basta ser simplesmente bom, ele precisa ser o melhor. Por isso, quando alguém é promovido, compra um carro novo, tira férias de luxo ou simplesmente está feliz num relacionamento, o narcisista interpreta isso como uma derrota pessoal. Na sua mente, o sucesso no mundo é um recurso limitado. Se alguém agarrou uma fatia grande, isso significa que sobrou menos para ele. Isso não lhe causa apenas aborrecimento, mas sim uma inveja negra e venenosa. Ele tentará desvalorizar as conquistas do outro, dizendo coisas como, foi pura sorte, isso não é real, ou, na verdade, ele nem é tão bom assim. Ele pode começar a evitar o conhecido bem-sucedido, ou, pelo contrário, tentar fazer amizade com ele apenas para se aquecer à luz da sua glória. Mas, no seu íntimo, uma tempestade de inveja e sentimento de inferioridade estará a rugir. O sucesso alheio é um lembrete vívido daquilo que lhe falta, e isso é insuportável. Agora vamos falar sobre o medo que persegue incessantemente o narcisista. É o pavor de ser banal, mediano ou de simplesmente passar despercebido. Toda a sua identidade está construída em torno da ideia da sua própria exclusividade. Ele não é como os outros. Ele é mais inteligente, mais talentoso, mais bonito, mais especial. Essa crença é o alicerce da sua autoestima. A ideia de que ele possa ser apenas mais um, de que a sua vida e os seus feitos não são assim tão grandiosos, aterroriza-o. É por isso que os narcisistas adoram gabar-se, exagerar os seus méritos e cercar-se de atributos de sucesso. Eles precisam de uma confirmação constante da sua singularidade. Quando a vida os confronta com a realidade, por exemplo, não conseguem o cargo desejado, ou o seu projeto não faz furor, eles caem numa crise profunda. Eles não conseguem aceitar a possibilidade de serem, em alguma medida, banais. Por isso, ou entram em depressão, ou começam a criar, com uma força redobrada, a ilusão da sua grandeza, chegando por vezes ao absurdo total. Para um narcisista, ser comum é o mesmo que não existir. O sétimo ponto fraco é desmascarar as suas mentiras. O mundo do narcisista é construído de meias-verdades, distorções e mentiras descaradas. Ele mente para parecer melhor, para controlar os outros, para fugir de responsabilidades e para criar a imagem que deseja. A mentira é a sua ferramenta principal, e ele realmente acredita que essas mentiras são, de fato, a verdade. Quando alguém o apanha na mentira e apresenta provas irrefutáveis, ocorre um curto-circuito. É um ataque direto ao seu mundo ilusório. A sua reação é previsível e conhecida como gaslighting. Ele nunca vai admitir. Em vez disso, ele vai negar o óbvio com fúria. Ele dirá que você entendeu tudo errado, que isso nunca aconteceu, que você está ficando louco e que está tentando manipulá-lo. Ele vai virar a situação de cabeça para baixo, a ponto de você começar a duvidar da sua própria sanidade. Ele vai atacar, acusar e gritar. Tudo isso é uma reação defensiva. Admitir a mentira significa reconhecer que a sua imagem perfeita é uma farsa, e isso é o mesmo que destruir toda a sua personalidade. Ele vai defender a sua mentira até ao fim, mesmo que isso pareça completamente irracional. O próximo ponto é sobre o estabelecimento de limites pessoais. Para o narcisista, as outras pessoas não são indivíduos separados, com seus próprios desejos e necessidades. São, na verdade, uma extensão dele. São funções, são objetos cuja única finalidade é satisfazer as suas demandas. Portanto, quando você diz um não firme a um narcisista, quando você define seus limites e se recusa a fazer o que ele exige, ele não enxerga isso como um direito seu, mas sim como uma rebelião, uma traição. Ele não consegue entender como é que sua mão ou seu pé pode ousar recusá-lo. Isso gera nele uma perplexidade que rapidamente se transforma em pura raiva.
Ele tentará quebrar seus limites de todas as formas, através de pressão, súplicas, chantagem ou acusações de egoísmo. Ele usará frases como: "Como você pode fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por você?" Se você resistir e não ceder à manipulação, ele pode entrar em fúria, ou, ao contrário, se ofender de forma dramática, privando você da sua grande atenção. Respeitar os limites alheios é algo impossível para ele, pois em seu mundo só existe uma vontade e uma necessidade, a dele próprio. A nona dor insuportável para um narcisista é ser deixado, especialmente quando é o parceiro que toma a iniciativa do término. O narcisista precisa ser a pessoa a ir embora. É ele quem decide quando o relacionamento termina. Isso permite que ele mantenha a sensação de controle e superioridade. Ele vai embora porque encontrou alguém melhor, ou porque o parceiro não era digno dele. Mas quando é ele que é deixado, toda a sua visão de mundo desmorona. É a rejeição mais terrível que ele pode imaginar. É uma mensagem direta: você não é bom o suficiente. É um golpe onde mais dói, na sua autoestima. Ele sente não apenas dor emocional, mas profunda humilhação e uma fúria intensa. Ele não consegue aceitar que tenha sido rejeitado, ele que se considera tão perfeito. Por isso, é muito comum que narcisistas comecem a perseguir ex-parceiros e tentem reatá-los, não por amor, mas para recuperar o próprio ego. Ele precisa que o parceiro volte, apenas para poder dispensá-lo novamente, garantindo que a palavra final seja sempre a sua. Se não conseguir trazê-lo de volta, ele vai se vingar, difamando o ex-parceiro e espalhando para todos o quanto aquela pessoa era, na verdade, horrível. Para um tipo específico de narcisista, conhecido como somático, que baseia toda a sua grandiosidade na aparência, na força física e no charme, existe um inimigo inevitável e aterrorizante: o tempo. O envelhecimento e a perda de atratividade representam, para eles, uma morte lenta e angustiante do seu eu falso. O corpo é o seu principal ativo, a fonte primária do recurso narcísico. Eles extraem a admiração através da sua beleza, sexualidade e forma física impecável. E quando surgem as primeiras rugas, os cabelos grisalhos, ou quando o corpo começa a perder a firmeza, eles entram em pânico. Isso torna-se uma obsessão implacável. Podem gastar fortunas em procedimentos estéticos, cirurgias plásticas e exaurir-se com dietas e treinos, tudo numa tentativa desesperada de enganar a natureza. Agarram-se desesperadamente à juventude que se esvai, porque sem o apelo exterior, sentem-se vazios e inúteis. Não conseguem aceitar o curso natural da vida, já que não enxergam em si mesmos outro valor que não seja o de uma bela casca. É um espetáculo verdadeiramente trágico ver toda a personalidade de um indivíduo refém do seu reflexo no espelho. O 11º ponto aborda os fracassos financeiros. Para muitos narcisistas, especialmente aqueles do tipo cerebral ou elitista, dinheiro e status são o equivalente direto do seu valor como pessoa. A riqueza não é meramente um meio para ter uma vida confortável. É a prova da sua superioridade, inteligência e sucesso. É uma ferramenta de poder e controle sobre os outros. Por isso, qualquer perda financeira, um investimento mal sucedido, falência ou simplesmente uma redução no rendimento é vista por eles como uma catástrofe de escala universal. Não é só a perda de dinheiro, é a perda de prestígio, a perda de status e a perda de uma parte da sua própria identidade. Eles vão esconder os seus problemas financeiros até o último momento, mantendo a ilusão de prosperidade. Podem contrair dívidas enormes só para continuar a viver no luxo e impressionar os outros. Admitir que sofreram um colapso financeiro é impensável para eles. Isso significaria assumir-se como um fracassado, e para um narcisista não há nada pior. Ele prefere culpar qualquer um pelos seus problemas, o governo, parceiros, a crise econômica, mas jamais irá reconhecer o seu próprio erro ou a sua falta de visão. Imagine uma planta que não é regada. Ela murcha, seca e, no fim, acaba morrendo. O mesmo acontece com o narcisista quando ele não recebe a admiração. Para ele, isso é água e luz solar. Este fluxo constante de atenção, elogios, lisonja e aprovação é o que chamamos de suprimento narcísico. E quando esse fluxo seca, o narcisista entra em uma verdadeira crise de abstinência. Ele fica irritadiço, ansioso e pode cair em apatia ou depressão. Ele buscará desesperadamente novas fontes de suprimento. Pode começar a provocar conflitos só para ter alguma atenção, mesmo que seja negativa. Ele pode se fazer de vítima ou demonstrar sofrimento de forma teatral para despertar piedade. Ele vai ligar para antigos conhecidos, postar fotos provocativas nas redes sociais, fazer de tudo para que alguém lhe dê atenção e confirme sua importância. A vida sem admiração é vazia e sem sentido para ele. Ele age como um vampiro que precisa da energia dos outros para sobreviver. Por isso, ele tem tanto medo de ficar sozinho. Não no sentido físico, mas no sentido de não ter uma plateia para admirá-lo. Outra coisa que atinge um narcisista, no fundo da alma, é ser comparado, especialmente quando a comparação não o favorece.
Como já mencionamos, o narcisista precisa ser o melhor em absolutamente tudo. Quando alguém, direta ou indiretamente, sugere que outra pessoa é mais inteligente, mais talentosa, mais bem-sucedida, ou que simplesmente fez um trabalho melhor, isso provoca no narcisista uma verdadeira explosão de raiva. Ele não suporta nem a menor insinuação de que não é o número um. Por exemplo, se o chefe elogia um colega de trabalho, o narcisista vê isso como uma ofensa pessoal gravíssima. E imediatamente, ele começa a buscar defeitos no tal colega, desvalorizando o seu trabalho e tentando provar que, na verdade, ele, o narcisista, é muito superior. Ele vai dizer coisas como: "Ah, o que é que ele fez de tão bom? Eu teria feito 100 vezes melhor, só não me deram a oportunidade." Este é um mecanismo de defesa crucial que o ajuda a preservar a ilusão da sua própria superioridade. Ele não consegue sentir alegria pelo sucesso dos outros, porque, aos olhos dele, o sucesso alheio diminui automaticamente o seu valor. Para o narcisista, o mundo é uma competição constante e ele precisa vencer a qualquer custo, mesmo que para isso tenha que sabotar ou afundar todos os que estão ao seu redor. O 14º ponto, e este pode parecer trivial, mas é incrivelmente doloroso para o narcisista, é a sensação de não ser levado a sério. O narcisista considera-se uma pessoa de extrema importância e relevância. As suas ideias são geniais, as suas piadas espirituosas e as suas histórias incrivelmente fascinantes. Ele espera que todos à sua volta o ouçam em silêncio absoluto, tratando cada palavra que sai da sua boca com a máxima reverência. Por isso, quando alguém faz uma piada sobre ele, ironiza os seus grandes planos, ou até mesmo se distrai durante o seu monólogo, ele entra em fúria. Ele encara isso como a mais alta forma de desrespeito e desvalorização. Ele não tem qualquer senso de auto-ironia, é incapaz de rir de si mesmo. Qualquer piada dirigida a ele é vista como uma tentativa de humilhação. Em retaliação, ele pode ou causar um escândalo, acusando-o de grosseria, ou guardar o ressentimento para se vingar mais tarde. Ele precisa desesperadamente ser levado a sério, porque no fundo, ele próprio não acredita na sua importância e teme que os outros vejam que o rei está nu. O narcisista faz de tudo para que as pessoas próximas, sejam parceiros, filhos ou amigos, dependam totalmente dele, seja emocionalmente, financeiramente ou socialmente. É essa dependência que lhe garante poder e controle absolutos. Por isso, quando um parceiro, filho ou amigo começa a demonstrar independência e a ter sucesso por conta própria, o narcisista sente uma complexa mistura de raiva e medo. Ele enxerga isso como uma ameaça direta. Se a pessoa amada se tornar autossuficiente, ela pode ir embora. Deixará de precisar dele, o que significa que o narcisista perderá sua fonte de recursos, o chamado suprimento narcísico, e, consequentemente, o controle. Por essa razão, ele frequentemente sabota o sucesso das pessoas próximas. Ele pode desvalorizar as conquistas. Ah, uma promoção? Não é grande coisa, o salário deve ser ridículo. Criticar os novos projetos, isso nunca vai dar certo para você. Ou induzir a culpa. Você passa o dia inteiro nesse trabalho, me deixando aqui sozinho. O objetivo dele é fazer de tudo para manter a pessoa por perto e preservar essa dependência. Um parceiro bem-sucedido e independente é o verdadeiro pesadelo do narcisista, pois essa pessoa pode, a qualquer momento, enxergar a insignificância dele e decidir ir embora. Pode parecer paradoxal, mas a demonstração sincera de empatia e compaixão por parte de outras pessoas pode causar desconforto e até irritação no narcisista. Por quê? Primeiro, ele simplesmente não entende essas emoções. Empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente. No narcisista, essa capacidade é praticamente inexistente. Para ele, é como uma língua estrangeira que ele desconhece. Ele vê a manifestação dessas emoções, mas não entende sua essência, e isso o assusta. Segundo, a bondade e a compaixão genuínas o lembram de sua própria imperfeição, de que ele é incapaz de ter esses sentimentos. Isso expõe o seu vazio interior. Terceiro, ele percebe a empatia como fraqueza. No seu mundo cruel, onde todos lutam por dominação, a compaixão é um luxo que não se pode permitir. Ele pode até desprezar as pessoas empáticas, considerando-as tolos ingênuos fáceis de manipular. Portanto, em resposta à sua compaixão, ele pode reagir de forma fria, sarcástica ou até agressiva, simplesmente para se proteger desse mundo de sentimentos humanos genuínos, que lhe é estranho e incompreensível. O que acontece quando a vítima de abuso narcísico finalmente encontra forças para sair e recomeçar a vida? Ela passa pelas fases de raiva, dor e ressentimento. Mas o ponto final da cura é a indiferença. E é justamente essa indiferença, juntamente com o perdão, não direcionado ao narcisista, mas a si mesma, que causa uma dor imensa a ele. Enquanto você o odeia, enquanto você sofre, você ainda está emocionalmente ligada a ele.
Ele ainda ocupa um espaço na sua mente. Ele ainda está extraindo recurso de você, mesmo que seja um recurso negativo. Mas quando você se torna absolutamente indiferente a ele, quando as tentativas de provocação dele não surtem mais efeito, quando você está vivendo a sua vida feliz e nem sequer se lembra dele, isso sim é uma verdadeira derrota para ele. Isso significa que ele perdeu completamente o controle e o poder que tinha sobre você. Ele não pode mais se alimentar das suas emoções. Sua felicidade e sua indiferença são a prova mais eloquente da insignificância dele na sua vida. E a consciência disso é insuportável para o narcisista. Ele é simplesmente apagado da sua realidade, e esse, como bem sabemos, é o maior medo de um narcisista. O narcisista vive com a forte convicção de que é especial e, portanto, as regras não se aplicam a ele. Leis, normas sociais, acordos, tudo isso é para os meros mortais. Ele se coloca acima de tudo isso. Pode se atrasar, quebrar promessas, infringir a lei e realmente acreditar que ficará impune. Por isso, o choque com as consequências inevitáveis dos seus atos é sempre um trauma e uma profunda injustiça para ele. Quando é demitido por atrasos constantes, quando o parceiro o abandona por causa das traições, ou quando leva uma multa por estacionar de forma irregular, ele nunca enxerga a própria culpa. O que ele vê é malícia, a injustiça do mundo ou a inveja dos inimigos. Ele vai gritar que foi sabotado, que está sendo vítima de uma conspiração, que todos estão contra ele. Ele é incapaz de conectar a causa e o efeito entre suas ações e as consequências que vieram. A necessidade de assumir a responsabilidade por seus atos destrói sua ilusão de onipotência e impunidade, e isso o traz de volta à realidade de forma extremamente dolorosa. Apesar da sua máscara de invencibilidade, o narcisista, como qualquer ser humano, também adoece, cansa e precisa de apoio. E esses momentos de fragilidade pessoal são extremamente difíceis de lidar para ele. Doença, fraqueza, a obrigação de pedir ajuda, tudo isso para ele são evidências de sua insignificância. Isso destrói completamente a imagem de super-humano forte e independente que ele construiu. Por isso, quando doente, o narcisista frequentemente se torna insuportável. Ele pode negar a doença, mantendo o comportamento habitual e, assim, agravando seu próprio quadro. Ou ele cai no extremo oposto. Passa a exigir atenção a cada segundo, transformando-se num tirano caprichoso. Ele usa a doença como ferramenta de manipulação para induzir culpa nas pessoas ao seu redor. Ele odeia ser dependente, odeia sentir-se desamparado. Isso o lembra daquela criança interior vulnerável que ele se esforça tanto para esconder. Por isso, ele fará de tudo para recuperar o mais rápido possível a sensação de força e controle, mesmo que tenha que tiranizar e atormentar todos à sua volta. E, finalmente, o 20º ponto. O medo mais profundo e existencial do narcisista é a solidão autêntica. Não se trata apenas de estar sozinho num quarto. É sobre aquela sensação profunda e penetrante de estar desconectado de toda a humanidade. O narcisista é incapaz de estabelecer ligações emocionais verdadeiras. Ele não consegue amar, criar laços de amizade ou ter empatia de verdade. Todos os seus relacionamentos são superficiais e utilitários. Ele usa as pessoas, mas jamais se conecta com elas na alma. E nos raros momentos de silêncio, quando não há plateia por perto e não tem como se distrair, ele pode confrontar esse vazio gelado e assustador dentro de si. Ele percebe que está sozinho no universo, que ninguém de fato o conhece ou o ama. Essa sensação de isolamento total é tão horrível que ele imediatamente tenta sufocá-la, com álcool, trabalho, a busca por novas vítimas ou qualquer outra coisa. Ele foge constantemente desse vazio interior. É por isso que ele se agarra tão desesperadamente às pessoas, temendo ficar a sós consigo mesmo e perceber que, por trás da sua fachada majestosa, na verdade não existe nada, nem ninguém. Bom, então analisamos as 20 vulnerabilidades, as 20 rachaduras na armadura do narcisista. E qual é a nossa conclusão? Por trás dessa máscara de onipotência e grandiosidade, não se esconde um monstro temível, mas sim uma criança assustada, sempre carente e profundamente insegura, no corpo de um adulto. É uma criança que precisa desesperadamente de validação constante do mundo exterior, porque, no fundo, o que existe é um vazio profundo. Entender esses mecanismos não é um convite para ter pena dos narcisistas ou para justificar seu comportamento destrutivo, de forma alguma. A dor deles é responsabilidade única e exclusiva deles, mas ter este conhecimento te dá poder. Ele transforma você de uma vítima confusa em um observador consciente e informado. Você passa a enxergar não a grandiosidade, mas sim a fragilidade. Você entende que a raiva e os ataques dele não são sua culpa, mas sim a agonia que ele sente. E esse conhecimento permite que você não se envolva emocionalmente, mantenha seus limites e, por fim, encontre a sua liberdade. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, que é complexo, mas extremamente importante, até o final. Se este conteúdo foi útil para você, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas análises. E claro, não se esqueça de ativar o sininho.
Agora, a pergunta que fica para você é: com qual dessas fraquezas do narcisista você já se deparou pessoalmente? Qual reação dele ou dela foi a mais inesperada para você? Compartilhe suas histórias nos comentários. Vamos debater isso juntos e apoiar uns aos outros.